Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Abra então a sua Bíblia, Jeremias capítulo 31, e vamos ficar atentos naquilo que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 31, somente 4 versículos, é um texto belíssimo, uma profecia do profeta Jeremias. Muitos e muitos anos antes de Jesus Cristo, da nova aliança. Abra aí a sua Bíblia, então, em Jeremias, no capítulo 31, eu lerei os textos dos versículos 31 ao versículo 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheço ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, Senhor, nós mais uma vez aqui, nós já cultuamos ao Senhor desde o início desse culto e continuaremos cultuando e oferecendo nosso culto agora através da Tua palavra, explanada, explicada. Deus, nós sabemos da grandiosidade do desafio que temos diante de nós quando estamos aqui para falar da Tua palavra. E é por isso que nós sempre clamamos, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito que nos ilumina para entendermos esta palavra em sua profundidade. E ao entendendo essa palavra, que haja transformação, edificação, mudança, conforto, exortação para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, olha para nós nessa noite e apesar dos nossos pecados, é pela mediação do sangue do Teu Filho amado Jesus que nós nos achegamos a Ti. E por isso aqui nós estamos. Nós oramos ao Senhor e louvamos o Teu nome por tudo que Tens feito por nós em Cristo Jesus. Amém. Amém. Já mencionei em algum momento na igreja que para que a gente entenda a história do povo de Deus, para que a gente entenda o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, é preciso que a gente olhe para a Escritura como um todo. Eu converso muito com as pessoas e às vezes a gente tem dificuldade, nós desafiamos você a ler a sua Bíblia. E aí muita gente me diz assim: pastor, eu todo ano começo com um propósito novo, eu começo em Gênesis, eu vou muito bem. E aí eu vou para Levítico, eu já começo a diminuir a leitura. Quando chega em Números, eu já desisti da leitura anual. Que é muito difícil. Como que eu posso, o meu desafio para você é que você entenda essa história, porque essa história é uma só história. De Gênesis a Apocalipse, eis aqui o drama da redenção de Deus. Nós podemos dividir
este drama em 4 principais atos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. E é muito interessante que, falando de outra forma, nós podemos entender a história da redenção do povo de Deus como começo, meio e começo. Porque aquilo que começa com a criação, mas que passa pela queda, pelas alianças que Deus tem com o seu povo, culminando na nova aliança em Jesus Cristo, terminará com a recriação, novos céus e nova terra. Terminará e culminará com Deus refazendo, Deus trazendo à tona o propósito que se perdeu no Éden. E é por isso então que nós, quando eu disse aqui que nós falamos da primeira exposição, do primeiro sermão da série, e chamamos de fundamento, é para que a gente entenda essa história como um todo, história essa que eu e você fazemos parte. E então, recapitulando um pouco, na criação, Deus faz um mundo que nos foi dado para ser cuidado por nós. Ou seja, Deus nos criou e nos concedeu a singularidade de sermos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos a excelência da criação de Deus. Fomos criados e colocados em um ambiente de perfeita shalom, de paz e de harmonia absoluta, total e completa. Mas o pecado vem e adentra essa realidade, quebrando essa harmonia, nos afastando do Criador, afetando a nossa relação com Ele, afetando a nossa relação com o próximo e afetando a nossa relação com toda a criação. Ou seja, o pecado, ele traz desarmonia, ele traz conflito para aquilo que um dia foi perfeito. O pecado, então, não retira de mim, de você, eu e você continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus, mas esse pecado, ele corrompe essa imagem de Deus que há em nós, e coloca, e engendra dentro de nós, e coloca dentro de cada um de nós uma natureza pecaminosa, uma tendência para fazer aquilo que é mal. E finalmente, então, a gente percebe as consequências desse pecado. A degradação, que culmina na sua pior consequência, que é a morte. O nosso pecado, ele tem 2 desdobramentos, e a gente pode olhar esses desdobramentos de Deus para conosco. Nessa direção, nós poderíamos dizer que a ira de Deus é um desses desdobramentos. Eu mencionei aqui semana passada que às vezes há alguns assuntos na igreja que nós nos poupamos. Às vezes é difícil para nós pensarmos e colocarmos juntos um Deus que é amor e que é misericórdia e um Deus que se ira. E nós estamos errados quando pensamos somente em uma versão amorosa de Deus e retiramos a justiça, a perfeição desse Deus, que diz a Bíblia que é fogo consumidor. Não há como separar as características desse Deus. E o fato é que o nosso pecado, quando nós transgredimos a lei, ele nos deixa passível e nos coloca debaixo dessa ira, da justiça de Deus. E esse é um aspecto difícil para nós, mas o próprio Paulo nos alerta em Efésios capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz, entre os quais, e ele está falando dos pecados, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e conclui o apóstolo Paulo, éramos por natureza filhos da ira. Ou
seja, o apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O fato é que o nosso Deus é santo, 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 perfeito, puro, majestoso, e esse Deus não pode suportar o pecado, a impureza, a podridão. Colossenses capítulo 3, versículo 6, nos exorta dizendo o seguinte: fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. E eis aqui alguns exemplos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse é um desdobramento do nosso pecado, de Deus em direção a nós. Um segundo desdobramento é a aliança de Deus. Então pense comigo, se eu não posso dissociar a ira de Deus do seu amor e o amor de Deus da sua ira, o Senhor nos propõe a sua aliança. Porque o nosso pecado precisa ser vindicado. Esse pecado precisa, ou seja, a transgressão de uma lei vai ter como consequência a exigência de uma penalidade. E Deus assim se propõe fazendo. Mas então esse Deus que é santo, que é puro, também é um Deus amoroso e misericordioso. E o amor desse Deus não pode negar a santidade desse Deus. E a santidade desse Deus não pode contrariar o amor desse Deus. E é por isso que Ele não nos abandona. E é por isso que nós lemos semana passada que mesmo na queda, ainda no Éden, Deus cria e Deus nos dá o plano redentivo do filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Lá no Éden, depois da queda do homem, o Senhor já nos apresenta o plano de redenção para a humanidade. E é sobre a aliança, então, que nós vamos falar hoje à noite, que é muito importante que a gente entenda. Então, a nossa primeira pergunta, e a pergunta a ser respondida é: o que é uma aliança? De forma geral, esse conceito de aliança, ele é bastante deturpado. Eu, quando já falei em muitos casamentos, que nós confundimos a aliança, nós olhamos a aliança da perspectiva de um contrato. E eu digo, casamentos celebram alianças e não contratos. Porque um contrato, quando se estabelece, ou seja, as obrigações de ambas as partes, quando uma das partes falha no cumprimento desse contrato, esse contrato está acabado. Louvado seja Deus, Ele é misericordioso e Ele fez com nós uma aliança, porque você vive quebrando com esse. Não é um contrato com essa aliança, mas Ele não desiste de você, porque Ele firmou uma aliança eterna conosco. Então, para que nós entendamos, quando falamos da aliança de Deus para conosco, nós podemos definir a aliança como um divino e imutável acordo entre Deus e o homem, através do qual se estipula condições para a relação entre as partes. Você então pode pensar, mas você não está sendo coerente, porque você diz que uma aliança não estabelece, ou seja, não tem pré-exigências. Não. O que eu digo é que esse Deus, que é gracioso e que é amoroso e que é infinito em misericórdia, Ele não vai jogar você fora na sua primeira pisada de bola. Mas esse Deus, quando te transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando opera através do Espírito Santo a transformação, a justificação, a redenção da sua vida, Ele te chama para viver uma vida diferente e te habilita a vivê-lo pelo poder do Espírito Santo, que te capacita todos os dias, porque você já não é mais escravo do pecado, mas você é sim um filho adotado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo para dizer não ao pecado.
E ainda que haja em você uma natureza pecaminosa, há em você a possibilidade, não a possibilidade de não mais pecar, mas sim a possibilidade de não mais viver nesse pecado. Entregue a ele, escravo desse pecado. A nossa aliança com Deus sempre parte de Deus para nós. Preste atenção nisso. A aliança que Deus faz conosco, ela parte de Deus para nós. Nessa aliança não há espaço para barganha, como a gente tem visto. Eu vejo gente estupefato e eu fico muito preocupado quando eu vejo nas orações aí fora as pessoas exigindo alguma coisa de Deus. E eu me lembro uma vez de alguém pregar, dizendo e compartilhando com o pastor, dizendo: pastor, um dia eu embarquei nessa. E aí eu determinei. E o pastor disse: e o que aconteceu? Ele disse: e aí eu me estrepei. Quem estabelece os termos dessa aliança é o Senhor. Não há barganhas, não há troca, não há negociações quanto aos termos da aliança. O favor também que a aliança nos dá, os benefícios de fazermos parte dessa aliança, de igual forma não podem ser conquistados por nossos próprios méritos. Você vai ver em todas as alianças que Deus faz, de forma explícita, Deus dizendo: eu estabelecerei a minha aliança contigo. Eu estabelecerei. É Deus quem se adianta. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem nos convida a fazer parte dessa aliança. É Deus quem propõe, quem estabelece, quem confirma e quem mantém essa aliança. E aí então a gente pode ver na Bíblia algumas alianças, alguns pactos que foram feitos. Primeira aliança, a aliança adâmica, a aliança com Adão. E aqui cabe uma observação, embora você não veja esse termo aliança descrito nos primeiros capítulos de Gênesis, ou nos relatos que cobrem a história de Adão, a relação entre Deus e Adão é uma relação pactual. Deus o convida para uma aliança. E nós vamos ver adiante que todas as alianças estabelecidas por Deus respeitam um determinado critério. E Adão se encaixa nesse critério. Aliança como, por exemplo, Deus fez com Noé e com a sua família. Eu estabelecerei uma aliança. Aliança com Abraão e os seus descendentes. A aliança com Moisés e os israelitas. A aliança com Davi e o reino de Israel. A nova aliança de Jesus Cristo com o seu povo. Segundo lugar, e a segunda pergunta que nós queremos responder aqui e conversar essa noite: quais são as características de uma aliança? Irmãos, então, para cada uma dessas alianças, a gente vai perceber algumas características. Primeira coisa, toda aliança tem um mediador, ou seja, pessoa através da qual Deus estabelece o seu pacto. Deus fez isso com Adão, Deus fez isso com Noé, Deus fez isso com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus Cristo. Ou seja, essa aliança tem um representante e um mediador. As alianças que Deus fez. Segunda característica, as alianças nos explicitam as bênçãos advindas desse pacto. Ou seja, quando Deus chama Adão, quando Deus faz ali o seu pacto com Adão, a promessa que Adão tinha era que ele viveria eternamente. Ele tinha ali naquele lugar o fruto da vida. Na aliança de Deus com Noé,
Deus prometeu nessa aliança que não mais destruiria a terra e a criação. Na aliança de Deus com Abraão, Deus faz a promessa de suscitar grande descendência e de abençoar todos os povos através da vida deste homem. Para Moisés, Deus promete tirar este povo do Egito e guiá-los em direção à terra prometida. Para Davi, Deus prometeu estabelecer o seu reino para sempre. E em Jesus, os benefícios de sermos partes deste pacto, desta aliança, é que em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos é oferecido a remissão dos nossos pecados, somos adotados como filhos de Deus, somos livres das consequências desse pecado, a saber, a morte, e recebemos a nossa salvação em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Por isso, recebemos, a aliança tem o seu mediador, a aliança tem as bênçãos advindas da aliança, e também tem explícito na palavra as maldições ou as condições advindas da quebra dessa aliança. Toda aliança nos concede bênçãos, nos dá direitos, mas também estabelece as nossas responsabilidades. Deus chama Abraão e diz a Abraão: "Sê tu uma bênção." Não é verdade? E é interessante a gente fazer uma observação aqui, porque nós entendemos que em Cristo Jesus, nós que fomos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, ninguém pode vir e roubar de você o benefício salvífico dessa aliança. Mas o apóstolo Paulo mostra-nos isso muito bem e ele nos alerta: olha, porque onde abundou o pecado e superabundou a graça, havemos nós de pecar? Ele diz: de maneira nenhuma. Não, nós não podemos, porque nós somos chamados para a liberdade e não para a escravidão no pecado. E, portanto, quando Deus nos chama para fazermos parte do seu povo, Ele dá para nós uma responsabilidade. Sede santos como Ele é santo. Sejamos sal e luz. Façamos diferença nesse mundo. Vivamos para glorificar a Ele. Nós temos responsabilidades também nessa nova aliança através de Jesus Cristo. Quarta característica: o sinal através do qual a aliança será lembrada. Discute-se acerca de Adão, e muitos afirmam que o sinal da aliança, embora não muito clara, no pacto adâmico, a árvore da vida era um dos sinais deixados. Em Noé, quando Deus faz a aliança com Noé, e Deus promete que não mais destruiria a terra e que mandaria o dilúvio, Deus coloca um sinal no céu. Vocês lembram disso? Aquele arco-íris, o sinal daquela aliança, que deveria ser lembrado, que Deus um dia fez um pacto com aquele homem. Em Abraão, Deus chama os seus filhos, Deus chama Abraão, Deus o convida, promete para ele suscitar através dele uma grande nação, abençoar todos os povos, e o sinal do pacto e de pertencimento do povo de Deus é a circuncisão. Em Moisés, quando o povo é retirado do Egito, e para isso Deus estabelece um sinal que deve ser lembrado, a saber, o sangue do cordeiro que é derramado, a Páscoa, o Pessach, é a passagem, o anjo da morte veio, poupou os filhos de Deus por causa do sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas dos filhos de Deus. Portanto, esse povo foi convidado a celebrar a Páscoa. Em Davi, a arca representava a presença de Deus, e em Jesus Cristo, a nossa nova aliança tem como símbolo e marca o batismo e a celebração da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. Esse é o nosso segundo tópico. Terceiro lugar, qual é o propósito das alianças? Irmãos,
Nós falamos aqui, bem no começo, acerca do pecado. E as alianças de Deus com o seu povo são a resposta para a queda. São a resposta para o nosso pecado e para as suas consequências. As alianças que nós vemos no Antigo Testamento, ela conecta um povo de Deus. E a gente pode dizer que a aliança é o fio condutor da história da redenção, que passa pela redenção em Jesus Cristo e nos leva até a consumação dos séculos. As alianças de Deus com o seu povo, portanto, nos vinculam desde a criação até o dia da nossa redenção cabal e final, no dia da volta de Jesus Cristo, ou no dia do nosso encontro com Ele. A aliança de Deus também, irmãos, aponta para a nossa inconstância. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Por que é que Deus é o agente principal, o proponente desta aliança? Porque nós somos um povo inconstante. Olha para a história do povo de Israel. A história do povo de Israel é marcada pelos seus altos e baixos, pelos momentos de fidelidade e pelos momentos de infidelidade. A Bíblia chama o povo de Israel e descreve o povo de Israel como um povo de dura cerviz, um povo de duro entendimento, um povo que tem dificuldade de entender. Leia, por exemplo, Êxodo. Você vai ver em Êxodo toda a saga de Moisés, que Deus o chama no monte e o chama para ser o libertador daquele povo. Irmãos, não tem povo que mais reclamou. Pensa você comigo, as coisas que aquela gente viu. Quando Deus chama Moisés para libertar aquele povo, primeiro o povo estava meio amedrontado. Faraó não vai nos libertar. Vamos embora, gente. Faraó, homem de dura cerviz, Deus manda as pragas, convence aquele homem. E de repente, aquele povo começa a marchar no primeiro empecilho, quando eles se deparam com o Mar Vermelho, e aquele povo já começa a murmurar e dizer: Deus, olha Moisés, melhor nos fora morrer naquele deserto, morrer no Egito. E aí Moisés então já se pega diante do primeiro dilema diante de Deus e diante do seu povo. Ele questiona e ele pergunta ao Senhor: Senhor, e agora? E a resposta de Deus para ele é: diga ao povo que marche. Deus abre o mar, o povo passa a pé seco, o exército sedento de Faraó vem em perseguição sanguinária contra aquele povo. Deus fecha o mar, liberta aquele povo e começa a o levar em direção à terra prometida. Eles começam a caminhar e Deus dá a eles naquele deserto o maná que vem dos céus. E agora, o que a gente vai comer? Agora vem o maná. E eles então, milagrosamente, recebem o pão que vem do céu. Mas Deus diz a eles: olha, você pega só a quantidade necessária para você comer um dia, porque no outro eu vou te dar, providência divina. E o povo incrédulo acumulava mais, guardava salgadinho no bolso, que era para chegar a alimentar os meninos. Chegava lá, estava podre o salgadinho. Eu não mandei não guardar. E aí o povo comeu e comeu maná. Falou: Senhor, nós estamos cansados. Gente, esse povo de Deus tem a petulância, leia isso em Êxodo, esse povo de Deus tem a petulância de chegar para Moisés e falar o seguinte: Moisés, presta atenção, gente, esse povo está caminhando para uma terra prometida. Eles têm a petulância de chegar para Moisés e dizer assim: ah, nós estamos com saudade dos alhos do Egito. Como assim? Você está com saudade? Eles estavam com saudade dos alhos e dos pepinos do Egito. Você era escravo, mas tinha alho e tinha pepino. Percebe o tamanho da nossa mediocridade?
Nós estamos caminhando para a terra prometida, mas a gente está com saudade dos alhos e dos pepinos do Egito. E eu fico pensando o quanto nós somos parecidos com esse povo. O quanto que, a despeito da fidelidade de Deus para conosco, nós somos tão incrédulos. Ora, somos os heróis da fé. Ora, somos os mais incrédulos de todos. A aliança nos mostra e ressalta a nossa inconstância diante de Deus. Da mesma forma que era aquele povo. Eu me lembro muito daquele personagem. Todo domingo eu estou vindo com um personagem diferente, coincidência. Mas eu me lembro daquele personagem, também para os meninos da década de 80 para trás, que era o Hard. Você lembra do Hard? E ele tinha o lema e ele dizia: ó vida, ó céus, ó azar. Tem gente assim. E às vezes eu fico perguntando e eu fico pensando: Deus, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Porque às vezes nós reclamamos tanto. E quando eu começo a lembrar da minha história e de ver a obra de Deus e tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu fico dizendo: Deus, me perdoe. Porque eu tenho os meus dias de hard também. Eu tenho os meus dias que eu chego em casa e eu falo: ó vida, ó céus, ó azar. A gente é assim. A gente bate, no ombro e diz assim: tadinho de mim, Senhor, tadinho de mim. A aliança de Deus conosco aponta para a nossa infidelidade, para a nossa inconstância, para quão frágeis nós somos e inconstantes nós somos. Mas presta atenção numa coisa: ao mesmo tempo que a aliança que Deus faz conosco, ela evidencia a nossa infidelidade, essa aliança de Deus conosco evidencia a fidelidade e o amor de Deus para com as nossas vidas. A aliança de Deus com o seu povo aponta para o seu amor persistente. E diz a palavra do Senhor em Levítico 26:12: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ou ainda a palavra de Deus nos diz que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, conforme Jeremias. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Ao mesmo tempo que a aliança de Deus evidencia a nossa inconstância e a nossa infidelidade, essa mesma aliança nos aponta para um Deus que descreve-nos como a menina dos seus olhos, para um Deus que nos ama com amor gracioso, misericordioso, amor imerecido, amor que, conforme a palavra dele nos diz, que nos acolhe sobre as sombras das suas asas. Esse é o Deus da nossa aliança. É o Deus que diz a palavra: tem o meu nome e o seu nome gravado nas palmas da sua mão. É aquele que nos amou com amor eterno, que nos atraiu com benignidade, com laços de amor nos atraiu. É aquele que ainda diz a palavra que seu pai e que sua mãe nos desamparem, ele jamais te desamparará. E é por isso que ninguém, Jesus dizia: aqueles que o meu Pai me deu, ninguém pode tirá-los de mim. E é porque essa aliança foi feita nos termos dele, baseado no amor e na fidelidade e na persistência desse Deus, é que nós caminhamos firmes nessa aliança, apesar da nossa inconstância, porque o Deus que nos chamou e que nos convidou para sermos os filhos dele, esse Deus não muda, esse Deus não tem inconstância, esse Deus permanece fiel à sua própria palavra. Louvado seja Deus por isso.
Louvado seja Deus por isso. Ele é um Deus constante. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que não retira de nós a sua benignidade. Quarto lugar, chegamos então na nova aliança. E é exatamente porque o nosso Deus é amoroso e misericordioso, é que Ele nos envia Jesus Cristo como mediador dessa nova aliança. Gente, presta atenção aqui. O pecado que foi cometido e que tem sido cometido, todas as atrocidades que eu e você, os nossos erros, os pecados que nós cometemos, Deus não pode deixar simplesmente de lado. Aquele pecado original precisava ser vindicado. E aí então, eu disse aqui semana passada, citando John Stott, para Deus resolver a equação, a santidade e a justiça de Deus, junto com o amor e a misericórdia de Deus, se equacionaram na cruz do Calvário. Como é que Deus, sendo santo, puro, justo e verdadeiro, poderia lidar com os meus pecados e com os seus pecados? Pagando por eles na cruz do Calvário. Gente, para que a gente entenda a seriedade do que foi a morte de Jesus Cristo para conosco, nós temos que entender a seriedade da maldade humana, do nosso pecado e da nossa corrupção. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos aí as nossas gradações de maldade, mas o fato é que, ainda que você seja um bom cidadão, você não tem méritos e nunca terá méritos suficientes que garantam a sua salvação, que sejam bons o suficientes para pagar pelos nossos pecados. Semana passada, eu acho que foi semana passada, essa semana, essas 2 últimas semanas, tem dado o noticiário a história daquele menino, também um menino chamado Miguel, que 1 ano e 8 meses de vida foi espancado até a morte pelo padrasto. Cara jovem, professor de artes marciais e, se eu não me engano, dava aula em academias aqui pertinho aqui da igreja. Vicente Pires também. Porque toda vez que eu penso que eu já me choqueio bastante com o potencial da maldade humana, a gente abre as páginas do jornal e a gente se depara com a brutalidade de alguém que é capaz de espancar e violentar sexualmente um menino que não tem nem 2 anos de idade. E aí você, como eu, deve estar pensando assim: merece morrer. Merece que ele chegue na cadeia e que façam todo o mal a ele. Mas eu quero dizer para você que do mesmo jeito que a ira de Deus se incomoda e está sobre o pecado daquele homem, ela está sobre o meu pecado também. Porque talvez a única diferença que eu tenha daquele rapaz é que sobre mim operou o poder regenerador da graça e da misericórdia de Deus. Porque sem esse sangue precioso, eu não seria bom o suficiente para garantir aquilo que Deus prometeu para mim. O peso do nosso pecado deveria ser vindicado e a ira de Deus pacificada. Olha, gente, presta atenção no que Jesus fez. Nós pecamos e nós erramos, mas esse Deus, porque é santo e misericordioso, precisa vindicar este pecado. Mas porque também é um Deus amoroso,
Esse mesmo Deus, Ele estabelece um projeto redentivo que já fora anunciado lá no Éden. E esse mesmo Deus segura o preço que deveríamos nós pagar e derrama todo este peso na cruz do Calvário sobre o seu próprio Filho. Esse Deus que se ira e se irrita com esse pecado, Ele mesmo se propõe a pagar por um pecado que é meu e que é seu. E essa é a dinâmica da cruz. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti aquele filme Jesus, dirigido pelo Mel Gibson, e que ele não poupa violência na morte e no processo de crucificação de Jesus Cristo. E eu me lembro que eu assisti só uma vez. Eu não suportei, não dá para assistir esse filme mais de uma vez. A dureza, a aflição, a maldade que é imposta e que é retratada naquele filme, a crueldade do escárnio, a violência que se é imposta, doeu a minha alma. E eu me lembro da oração que eu fiz, dizendo: Deus, por que tanta violência? E a resposta de Deus para mim e você é claro: a violência que foi perpetrada na cruz do Calvário, ela é proporcional à dimensão dos pecados e das atrocidades que os pecados da humanidade trazem à tona dia após dia. A violência foi tamanha que o Filho de Deus orou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz então que Jesus foi escolhido como mediador dessa nova aliança. E Ele mesmo foi a propiciação, a oferta substituta pelo meu e pelo seu pecado. Paulo nos diz em Romanos 3, 23 a 26, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como a propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, presta atenção, temporariamente impunes. E aí conclui o apóstolo Paulo: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus segura e retém a sua ira para despejá-la em cima do teu próprio filho, do próprio Filho de Deus, porque foi o único, perfeito, que cumpriu todas as leis e o único que teve o sangue puro o suficiente para ser derramado e para nos oferecer redenção definitiva. Está consumado. Assim disse Jesus na cruz do Calvário. Profecia de Isaías 53, 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O terror da violência afligida, da violência imposta na cruz do Calvário, se justifica pelo terror da nossa maldade, pela crueldade dos nossos atos. Stênio Marcius, mais uma vez ele acerta e ele escreve uma música belíssima chamada Na Cruz ao Lado. E ele escreve uma música retratando o diálogo entre o ladrão da cruz e o Senhor Jesus. E a letra dessa música diz o seguinte: é justo que eu esteja aqui, marcado para morrer de dor. Ladrão, fora da lei, bandido, sempre fui e sou. Na cruz ao lado, entretanto, a suplicar um pouco d'água
sem mágoa, sem culpa. Jesus morre aos poucos como eu. E o ladrão da cruz continua. Desfigurado, olha para mim. Sua dor parece ser bem maior. Dos olhos turvos e embaçados brota compaixão. Parece até que me conhece, que há muito tempo me esperava. Oh, quando entrares no reino, lembra-te de mim, Jesus. E aí então o Estênio descreve a resposta de Jesus para esse ladrão, e ele diz: essas dores que trago a mais são os pecados do mundo em mim. Toda a ira do Pai se faz justiça em meu peito. Morro assim de braços abertos para o meu povo abraçar. Mais um pouco e não me verás nessa cruz ao quebrado assim. Te perdoo e te dou minha justiça e pureza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na cruz ao lado, um ladrão clama misericórdia, porque ele tem consciência de que ele era um ladrão. A nova aliança é a aliança perfeita. É a aliança daquele que veio e que cumpriu todas as exigências da lei e que foi puro. Ele não só foi o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, ele, Jesus, foi o próprio sacrifício oferecido. Ele caminhou a caminhada do Calvário, calado, como cordeiro. E o sangue que ele verteu para remir a minha história e a sua história de uma vez por todas. Eu e você não precisamos lutar para conseguirmos os méritos da salvação que nos é oferecida, porque essa salvação, esse sacrifício, nos foi oferecido gratuitamente na cruz do Calvário, para pecadores e merecedores, assim como eu e assim como você. Essa é a nova aliança que nós celebramos aqui na igreja. Essa é a nova aliança que nos faz nos chamarmos de irmãos e irmãs. Essa é a nova aliança que nos aponta para frente, para o último dia. O Mark Driscoll, ele termina o seu livro, o capítulo do livro que ele fala da aliança, dizendo o seguinte: Jesus é um Noé melhor, porque traz julgamento para o pecado, salvação pela graça à família de Deus e um novo mundo livre da escravidão do pecado e seus efeitos. Jesus é um Abraão melhor, a bênção a todas as nações da terra. Jesus é um Moisés melhor, pois como profeta de Deus, ele mesmo cumpriu a lei por nós, permitindo que fôssemos poupados pela ira de Deus por causa do sangue derramado. Nos redimiu do pecado e caminha conosco a nossa jornada em direção à nossa casa. Jesus é um Davi melhor, que está assentado no trono, governando como Rei dos Reis, e voltará novamente para estabelecer o seu reino eterno de paz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o sacrifício que nos é oferecido. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E que se Deus, através do seu Espírito Santo, moveu o seu coração, e se não há em você a convicção de que você foi convidado para fazer parte desse povo da aliança, porque se o Senhor moveu o seu coração, esse convite vem do próprio Senhor.
faça parte dessa família.